Galera, tudo bem? Vocês estão no canal O Gui Paladini e ao mesmo tempo vocês estão no canal Historiando Underline Gui, fazendo a conexão dos meus dois canais aqui do YouTube. E hoje eu trago para vocês o porquê que a Segunda Guerra Mundial, em fatos históricos, foi a guerra mais sangrenta e a mais feia, literalmente, da nossa história, e por que essa guerra interrompeu as Olimpíadas e a Copa do Mundo, fazendo analogia com o meu canal de esportes, o Gui Paladini. Então, fica aqui que eu vou te trazer bastante fatos curiosos que você talvez não sabia e fatos por que isso interrompeu os esportes no mundo em geral. Então fica aqui, deixa o like e se inscreve no canal porque tu vai curtir e eu tenho certeza disso. Então vamos voltar ao tempo, bastante tempo, e vamos chegar no dia 1º de setembro de 1939, que nessa data específica acontece o início, literalmente, da Segunda Guerra Mundial. Mas para chegar no dia 1º de setembro, a gente volta mais uns anos, mais um pouco atrás no tempo, e te trago que na Primeira Guerra Mundial, onde também a Alemanha foi derrotada por parte, mas foi criado o Tratado de Versalhes. O que era o Tratado de Versalhes? Como você bem sabe, o Tratado de Versalhes impunhava à Alemanha algumas leis e regras que ela não poderia ultrapassar essas regras, porque senão ia dar um conflito maluco. O Tratado de Versalhes, além da multa que foi empunhada para a Alemanha pagar para os países vencedores da Primeira Guerra Mundial, nesse Tratado de Versalhes tinha nas suas regras que o exército alemão não poderia aumentar de uma forma exacerbada, não podia ter um exército grande, ele não poderia ter um número de armamentos que causasse uma guerra, um grande número de armamentos, e claro, não podia haver uma expansão territorial. Toda a história se passou, teve a tal crise dos Estados Unidos em 29 e a gente vai avançando até chegar no chanceler alemão, que é Hitler. Hitler que foi preso, o Hitler que participou da Primeira Guerra Mundial, e eu vou trazer vídeo para vocês explicando sobre isso. Ele foi preso, a Alemanha perdeu a Primeira Guerra Mundial, o Hitler foi preso, ele fez o livro chamado Mein Kampf. O Hitler sai da prisão e ele é nomeado chanceler alemão. Por que o Hitler foi nomeado chanceler alemão? Porque o Hitler era chato. Ele incomodava todo mundo porque ele queria um cargo de importância no governo. E assim, sendo chanceler, ele tinha mais liberdade para impor suas ideias, porque o Hitler, ele, para impor ideias, ele gritava, ele impunha suas ideias muito, de uma forma muito que convencia as pessoas, tanto que ele foi nomeado depois presidente da Alemanha, enfim, fez todo o império dele, fez todo coisa do nazismo e tal. E a gente chega no momento que Hitler literalmente vira governador, líder, presidente da República Alemã, que depois ele faz toda aquela mudança do poder, vira nazista e vira tudo e vira imperador. Por que eu tô chegando nesse ponto? Porque quando Hitler é nomeado imperador, nomeado dono de tudo, dentro do Tratado de Versalhes, pois é, que ele fez? O Hitler simplesmente pegou e tava lá no Tratado de Versalhes, pegou tudo que tava lá e fez totalmente ao contrário. Tava lá, não pode expandir seu exército, e Hitler foi lá e expandiu. Tô nem aí, vou expandir meu exército como eu quiser. Expandiu para milhares de homens, a gente tinha um dos maiores exércitos do mundo. Não posso ter armamentos pesados para guerra. Ele foi lá e conseguiu vários armamentos, tanques, tudo que tu imaginar de mais maluco que tinha, ele foi lá e pegou. E não podia ter a expansão territorial. E você sabe que a maior ideia do Hitler era expandir a sua ideia, o seu regime nazista para o mundo inteiro. Ele queria que a raça ariana, que é a raça alemã, dominasse o mundo todo. E foi o que ele fez. Ele começou invadindo território aqui, um pouquinho ali e tudo mais, até que chegou na invasão da Polônia, antes de setembro de 39. Mas por que a Polônia é tão marcante? Porque os países europeus, vendo que o Hitler já tinha feito toda a merda de expandir seu território, pegou tanto armamento, e ele estava expandindo seu território. Se ele invade a Polônia, que é um grande país europeu e de importância, a Alemanha e a Inglaterra olharam pro Hitler e falaram: mas tu tá invadindo, tu tá descumprindo os adversários. O que a Alemanha e a França disseram? Hitler, se tu invadir a Polônia, a gente vai te atacar e vai acontecer uma guerra. O que Hitler fez? Foi lá e atacou a Polônia. Mas por que ele queria tanto atacar a Polônia? Porque a Polônia é meio que um corredor para ir para o caminho para a União Soviética. Porque o Hitler queria mesmo era dominar a União Soviética.
Não só pelo vasto território, mas porque lá tem gás natural e tem todas as riquezas que a União Soviética, hoje Rússia, possui. E no momento que Hitler decide atacar a Polônia, a União Soviética vem pelo outro lado e tenta dominar a Polônia da mesma forma para proteger o mundo de uma nova guerra. Pois é, e Hitler foi lá invadir a Polônia. E no dia 1º de setembro de 1939, França e Inglaterra declaram guerra ao Hitler, dando início, nesse ponto, à Segunda Guerra Mundial, a maior guerra que o mundo já presenciou. E assim a gente forma dois grandes times. O que é dois grandes times? O time dos aliados e o time do eixo. O time dos aliados composto por França, Inglaterra, depois pelos Estados Unidos, e o outro, e claro, a União Soviética estava junto com os aliados, e o eixo com Alemanha, Itália e Império Japonês, que o Japão tinha a mesma ideia do Hitler de dominar principalmente o Pacífico Asiático. O Japão queria dominar a China, a Coreia e todo mundo, ele estava tentando dominar, e esses três que participavam do eixo tinham a ideia de ter apenas uma raça, no caso a italiana, a ariana e a japonesa, como dominadora do mundo e possuir vários territórios. Eles queriam dominar e expandir as suas culturas, e isso fez com que o eixo fizesse toda a maluquice de tentar invadir o mundo inteiro. E os aliados eram meio que os defensores do mundo, que não queriam que esses eixos, essa ideia de Jerico, dominasse o mundo, e aí tem toda a Guerra Mundial. E nesse período de 39, a gente tem, em 1940, teria a Olimpíada de Helsinki, na Finlândia. Pois é. Aí a grande primeira paralisação. Não existiu a primeira Olimpíada da Finlândia em Helsinki em 1940. Por quê? Obviamente, em 1940 era fogo, bala, bomba, tiro, expansão para cá, expansão para lá. Era impossível. O nome marco olímpico, onde a Olimpíada é a união de todos os povos e todas as culturas, tu querer fazer uma Olimpíada onde está uma guerra mundial estourando do teu lado. Então, a primeira Olimpíada de 1940 foi interrompida pela grande Segunda Guerra Mundial. Caminhando então na nossa linha do tempo, depois da primeira paralisação de Olimpíada, a gente pula para o dia 22 de junho de 1941, que aí começa a marcar já o começo da derrota dos alemães nazistas, pois é, em 41. Por quê? Nesse dia, Hitler decide invadir o maior território que ele queria dominar, que é chamada União das Nações Soviéticas, composta por 15 países, que não era apenas a Rússia. Ele começa a invadir, mas ele não está no território russo, mas nesse dia ele já começa a invadir o território soviético. Começa a marcar o começo dessa derrota, e eu já explico por quê. Aí o Hitler, focado em dominar a União Soviética, ele começa a invadir, ele começa a avançar em plenos pulmões, ainda fora do inverno forte. Ele ainda consegue invadir, chega a bater na Rússia. E aí chegamos no ano de 42, de novo a nossa linha do tempo. Em 1942 ia ter a Copa do Mundo e novamente foi cancelada por motivos que o Hitler estava quase chegando na Rússia. E como é que o mundo ia participar de uma Copa do Mundo, sendo que o mundo inteiro literalmente estava focado na Guerra Mundial. E quando eu te relaciono o mundo inteiro, até o Brasil participou da Segunda Guerra Mundial e teve partes importantes na história da Guerra Mundial. Era o mundo inteiro, era a África, era o mundo todo. Só que os Estados Unidos ainda estava meio dormindo ainda. Ele não estava ainda, eu vou atacar. Os Estados Unidos sempre foi de esperar. Primeiro se matem, que depois eu só entro. Agora que o jogador que sai do banco e fala, agora eu vou decidir, agora deixa comigo que agora é comigo. Então seguimos nossa linha do tempo e vamos lá. Por que Hitler começou a perder a Guerra Mundial quando ele começa a invadir a União Soviética? Da mesma forma que os alemães perderam a Primeira Guerra Mundial, da mesma forma que o Napoleão Bonaparte perdeu, que ele tinha também essa ideia expansionista na cabeça, Napoleão Bonaparte, lá no passado, bem antes. Existe uma coisa chamada inverno, que na Rússia, você já sabe muito bem, é frio, muito frio. E o Hitler, gênio, ele achava que a guerra na União Soviética, a expansão pela União Soviética seria muito rápida. Ele achava que ele ia dominar a União Soviética em meses, que ele ia conseguir ainda pegar o verão e chegasse no inverno. Quando chegasse o inverno, ele já teria dominado toda a União Soviética, e sabendo que a União Soviética tinha 15 países, além da Rússia, que é o maior país em extensão territorial, é 18 mil km², é 2 Brasil mais um pouquinho.
Então tu imagina a ideia do Hitler. Nossa, ele vai invadir tudo isso no verão. Ele não conseguiu, porque do outro lado tinha outro cara do bigodinho chamado Stalin, que o Stalin ele foi muito genial na sua ideia de guerra. O Hitler continuou invadindo a União Soviética e o Stalin vendo que, pô, o Hitler tem um exército muito mais forte que os dos soviéticos. O que a gente vai fazer? O Stalin ordenou para que todas as pessoas evacuassem cidades e começassem a vir mais para leste da Rússia, tentar se refugiar. Porém, antes de elas saírem, elas tinham que queimar as comidas e suprimentos. Por quê? A ideia do Hitler, quando ele começava a dominar territórios, era que ele se apoderasse de tudo que aquele território possuía, tanto suprimentos como alimentos, enfim, tudo. Com as pessoas queimando os suprimentos, o que acontecia? A demora que os alemães tiveram, eles demoraram muito tempo para chegar na Rússia, fez com que os suprimentos deles acabassem. Acabasse água, acabasse comida, e começar a chegar inverno, e não tinha mais roupa, e meu Deus do céu, o que vão fazer? E o Hitler começava a pedir ajuda para a Itália, para ajudar, só que a Itália já estava num confronto que até o Brasil ajudou, na África e também na Europa. Eles estavam muito focados, a Itália estava dominando a África, e o Japão o Ocidente, o Oriente, né? Então a Itália estava focada em dominar os seus territórios. E a Alemanha começou a pedir, pelo amor de Deus, Itália, me ajuda que eu não estou conseguindo entrar na Rússia e estava chegando o inverno e a gente está sem suprimento. E a Itália começou a falar, Hitler, eu não posso sair da África, como é que eu vou deixar os aliados dominar a África e eu fico com o quê? Aí começa o Hitler a perder a guerra, por quê? Acabou o suprimento, não tem suprimento no caminho que eles estavam dominando. E o que vai acontecer? Chegou o inverno russo. Então chegou o temido inverno russo. E aí que os soviéticos acabaram com o Hitler. Por quê? Os alemães eles tinham uma roupa que suportava o frio. Um frio ok, que todo mundo consegue suportar, vamos dizer assim. Só que o frio russo é outro patamar, é outro nível. E começa a nevar e começa os alemães, com a roupa que eles tinham, não suportar o frio, começa a morrer congelado. Então, e o Hitler tinha, como os japoneses, uma ideia. Não recua, só avança e não volta, só avança. E o que os alemães iam? Iam avançando, só que o frio ia matando. Mas do outro lado, com a ideia genial do Stalin, ele pegou os soldados que eram da Sibéria. Na Sibéria, imagina, os caras, eles vivem no gelo. Aquele inverno que os alemães estavam sofrendo lá, pro siberiano era verão, opa, vamos sem camisa. E os soldados começaram a vir da Rússia. E os alemães com aquela política de não recuar, tinha o frio que tava matando eles, e tu imagina tu caminhando com frio, e vem um exército da Sibéria do teu outro lado, tu vai ficar, nossa, que legal! E começou a vir os exércitos da Rússia, com o siberiano e tudo. É óbvio que a Alemanha foi voltando, né? Porque não tinha mais como avançar. O Stalin foi muito genial, e a Rússia começou a dominar de novo e conquistar os seus territórios soviéticos. E aí que chega os Estados Unidos da América, faz a substituição, entra os Estados Unidos da guerra e sai outros países. Porque agora os Estados Unidos veio para acabar com a guerra, literalmente. Mas os Estados Unidos ele só entrou na guerra por um grande motivo que fez com que acabasse tudo. Mas aí tu pode me dizer, mas Gui, Pearl Harbor foi atacado em 41. Os Estados Unidos entraram na guerra em 41. Entraram, mas daquele jeito, né? Eles estavam mordidos? Sim, eles estavam muito mordidos por Pearl Harbor, mas eles entraram... Porque os Estados Unidos não é bobo, os americanos não eram bobos. Eles sabiam que se entrassem na guerra, eles iam perder muitos homens, iam gastar demais. Eles entraram na guerra, sim, em 41, eles entraram, mas entraram daquela forma... Vamos entrar, mas calma, vamos administrar a guerra, eles não vão entrar com tudo. Eles já tinham recém saído daquela crise em 29 e 30. A guerra... 14, 15 anos depois, eles sabiam que se eles entrassem com tudo e desse errado, ia dar outra crise. Então os Estados Unidos eles entraram administrando. Quando eles viram que o Hitler estava voltando lá da Rússia e tal, eles entraram com tudo, claro. Daí foi para entrar para acabar. Agora vamos entrar para acabar. Que teve a criação da bomba atômica por um senhorzinho que vocês conhecem como Albert Einstein. Sim, a bomba atômica foi criada pelo Einstein. O Einstein era alemão. E assim nós vamos com a Itália virando a casaca, de novo, como na Primeira Guerra Mundial, que prenderam o Benito Mussolini, o fascista Mussolini. A Itália vira de lado e fica com os aliados. Aí tu imagina como Hitler ficou.
Ah, Itália, legal, tu me abandonou de novo. A Itália, abandonamos. Agora a Alemanha tá ferrada, porque ela tá perdendo território. Eles estão voltando, os russos estão vindo com tudo pra acabar com os alemães, eles estão recuando. A Itália literalmente muda de a casaca, ele muda de time, então os territórios que eram conquistados pela Alemanha, pela Itália, não servia mais nada, já era dos aliados também. E o Hitler tava o mundo inteiro, ele e o Japão contra o mundo inteiro, e agora os Estados Unidos vindo com força total para acabar com a guerra. O que aconteceu? O Hitler começou a ficar vindo, até que chegou em Berlim. E os Estados Unidos veio vindo. Chegou o quê? O Hitler ficou, olha para cá os americanos, olha para cá os soviéticos. O que ele fez? Ferrou, meu amigo. Chegou 1945, que é onde começa. E chega 16 de abril de 1945, onde literalmente começa a invasão de Berlim, que durou algumas semanas. E o Hitler se esconde dentro de um bunker para começar a pensar um pouco no que fazer. Só que ele sabia que ferrou, não tem mais o que fazer, porque se tu olha para um lado, tá vindo os Estados Unidos, e tu olha para o outro lado, tá vindo os soviéticos. E se tu olha para um lado para o outro, tá vindo o time dos aliados. Então ele estava cercando Berlim em quatro, estava literalmente fechando Berlim. E o Hitler se isola dentro de um bunker e começa a olhar para o mapa e falar com os seus aliados e começa a pensar: como é que a gente sai dessa merda? A gente, se vir para cá tem os americanos e vir para cá tem os soviéticos. Se subir, os franceses e ingleses vão pegar nós, se vir para baixo, talvez o italiano que tem trato por vir de baixo também. E aí o Hitler começa a pensar e sabe que, cara, ferrou. O maior erro da vida dele foi atacar a União Soviética, achando que ia, vamos rápido atacar, só que não foi bem assim. E ferrou tudo, acabou. Ali já era Hitler, ele sabia que ia morrer, porque ou os soviéticos ou os americanos iam chegar ali e iam matar ele. Só que o Hitler tinha uma coisa na mente dele que era: ninguém vai matar ele. Se é pra morrer, ele se mata. Porque ele não queria que nenhum dos aliados pegasse o corpo dele e levantassem como troféu. Então Hitler, ele se matou para não pegarem ele como um troféu. Ele deu veneno para os filhos dele, para o cachorro, para a mãe, para a mulher, e ele tomou o veneno e morreu. E depois ele pediu para um dos seus aliados queimarem os corpos deles para ninguém levantar como troféu. Daí no dia 2 de maio de 45, não acaba a guerra, mas o maior passo foi dado, que a Alemanha acabou. Estava já dominada pelos americanos e pelos soviéticos, Hitler já era, e aqui começa aos passos de acabar a Segunda Guerra Mundial. Mas por que não acabou, Gui? Olha, pro Oriente tem um império chamado japonês, império japonês, que eles não queriam desistir. O Japão e o japonês têm essa ideia: não desistir jamais. E tu acha que o japonês ia desistir porque Hitler morreu? Não desistiu. O Japão tava lá ainda. O que nós ia fazer com esse japonês? Os Estados Unidos tinham uma carta na manga feita pelo alemão Albert Einstein, que, claro, foi cruel, foi desumano, mas foi o que fez com que acabasse a Guerra Mundial. Eu estou falando da Fat Man e da Little Boy. Bomba atômica, as duas bombas atômicas. Os Estados Unidos estavam muito mordidos por Pearl Harbor em 41, onde os japoneses foram lá, explodiram, jogaram bomba e tudo mais. No dia 6 de agosto de 1945, é lançada em Hiroshima a bomba Little Boy. Que Hiroshima era uma grande cidade tecnológica de desenvolvimento do Japão. Eles iam jogar em Tóquio, a ideia. Só que acabou alterando um pouco a rota e jogaram em Hiroshima. E jogando em Hiroshima a primeira bomba atômica, que demonstrava os americanos para os japoneses, falaram assim: ó, desistem da guerra. E os japoneses disseram: não vou desistir da guerra. E o Japão falando: não vou desistir. Em 9 de agosto de 1945, um pouquinho de erro, vamos dizer assim, de cálculo, não era para cair bem em Nagasaki, mas caiu em Nagasaki, que era uma cidade bem industrializada. A Fat Man, em 9 de agosto de 45, foi jogada em Nagasaki. E o japonês, mesmo assim, sofrendo todo esse impacto, esse dano de duas bombas atômicas, mesmo assim o Japão ainda não ia desistir. Olha como os japoneses são, cara. Eles não iam desistir, o imperador japonês disse que não ia desistir. E os Estados Unidos falou: tá bom, a gente tem mais bomba atômica. E eles prometeram jogar essa bomba em Tóquio.
Com essa declaração dos americanos dizendo que iam jogar a bomba atômica em Tóquio, o Japão aí sim falou, não, nos rendemos. E aí sim a data o fim da Segunda Guerra Mundial. Tem muita gente que confunde. A Segunda Guerra Mundial não acabou quando literalmente jogaram a segunda bomba atômica. A Guerra Mundial terminou no momento que os Estados Unidos prometeu jogar a bomba atômica em Tóquio. Porque se não fosse isso, os japoneses desistiram também. Eles só desistiram porque ficaram literalmente com medo de jogar na capital Tóquio a bomba atômica. Quando os Estados Unidos falou isso, o japonês aí que desistiu da guerra. E você lembra muito bem que a Guerra Mundial começou no dia 1º de setembro de 1939. E a guerra terminou dia 2 de setembro de 1945. Com tudo isso que eu te comentei sobre os Estados Unidos querer jogar bomba atômica em Tóquio, o Japão disse que não, daí já era demais. E assim termina a Segunda Guerra Mundial oficialmente. E voltando para o lado esportivo, a gente teria a Copa do Mundo em 46. Por que não houve a Copa do Mundo em 46, já que não tinha mais guerra mundial? A Europa estava em frangalhos, a Europa destruída, a Alemanha quebrada. Imagina todas as bombas atômicas e canhão que acabou com a Europa. Só não a Europa, mas a maior parte do mundo, mas a Europa principalmente, não estava em condição nenhuma. Era um pós-guerra, a paz reinava, que bom, graças a Deus, mas tinham mais um desafio agora, reconstruir todas as cidades, todos os países, porque a guerra acabou com tudo, aquela quantidade de bomba, quantidade de morte, a cidade precisava se reestruturar. Então em 46, por mais que não houvesse guerra, foi optado por não ter Copa pelo gasto e também porque ainda não havia um clima de ter Copa, sabe? Ainda estavam no clima pós-guerra, só que as pessoas ainda queriam só reconstruir suas vidas, suas casas, suas moradias e voltar talvez à vida normal. E então em 46 não houve Copa. E chegamos então no ano de 1948, onde em Londres voltou a ter os Jogos Olímpicos de Verão. Aí sim, Londres, Europa, Inglaterra, depois de 3 anos da guerra, reconstruíram a Europa, as pessoas já estavam em outro clima e a paz reinava. E sim, em 1948 volta os Jogos Olímpicos. Então volta a vida ao normal que vocês conhecem até hoje, com Olimpíadas e esportes em geral. Sendo que a Copa do Mundo voltou, claro, em 1950. Aqui no Brasil, a opção por ser aqui no Brasil também foi por conta de que tirar um pouco esse clima da Europa e jogar para a América, que aqui não foi tão afetado pela Guerra Mundial, claro, foi bem, quase 1% do que foi na Europa. Então a Copa foi aqui no Brasil, 1950, para tirar esse clima da Europa e tudo mais, ainda dá para reconstruir alguma coisinha lá ainda. E veio para cá e aconteceu o Maracanaço, que a gente perdeu para o Uruguai, vocês sabem muito bem. E a partir daqui a gente continua com Olimpíada e Copa. Por mais que depois da Guerra Mundial começou a Guerra de Mentira, que é a Guerra Fria. Mentira, porque Guerra Fria, vocês sabem muito bem que Guerra Fria porque não houve conflito armado entre União Soviética e Estados Unidos. Mas a Guerra Fria não parou nenhuma Copa, nenhuma Olimpíada. E estamos até hoje, né, com Copas e Olimpíadas acontecendo sempre, Olimpíada de Inverno, de Verão, enfim. E que os conflitos anteriores mostrem para a humanidade que essas atrocidades não podem mais acontecer. A gente vê a Ucrânia contra a Rússia, enfim, as iminentes de uma terceira guerra mundial, né, que a gente vê muitas coisas acontecendo, mas tudo que aconteceu é de exemplo para as gerações futuras e gerações de agora, para ver que, olha que a merda que aconteceu nessas 2 guerras mundiais que passou. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, então deixa o like, se inscreve nos 2 canais, por favor. Ativa o sininho para sempre que sair vídeos novos vocês receberem as notificações. Me siga no Instagram, TikTok, Kawaii, por favor, me ajuda demais. Até o próximo vídeo, gente.